amados e queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe, cristão literário, e você já sabia disso. Se não sabia, é porque você é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aproveita a oportunidade e já vai se inscrevendo no nosso canal para nos acompanhar aqui nos nossos conteúdos, porque este canal é um canal de excelência para a glória de Deus. Amém? Se você concorda com isso, faz aí a tua inscrição, clica no sininho de notificação, fica sempre atento aqui às nossas postagens aqui. Bem, queridos, hoje nós vamos tratar sobre como devemos estudar a Bíblia. No vídeo anterior, nós falamos sobre do porquê devemos estudar a Bíblia. Hoje falaremos como devemos estudá-la. Porque não adianta apenas sabermos do quão necessário é estudar a Bíblia Sagrada e não sabermos como estudá-la. Então, hoje eu vou apresentar para vocês 4 motivos, ou quatro formas, melhor dizendo, não motivos, mas 4 formas, porque hoje nós estaremos falando de como e não porquê, mas 4 modos ou formas de você estudar a Bíblia Sagrada. Como vocês viram aí o tempo do vídeo, é um vídeo curto, não é um vídeo tão extenso, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir fornecer a você alguns princípios básicos que você conseguirá fazer com que o seu estudo da Bíblia Sagrada seja mais produtivo, se você for por esses nossos princípios aqui falados no vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos para o primeiro princípio, ou para a primeira forma de como devemos estudar a Bíblia Sagrada. A primeira forma de como devemos estudar a Bíblia começa pela leitura da Bíblia. Você tem que lê-la conhecendo o seu autor. É isso mesmo, lendo a Bíblia, né, conhecendo o seu autor. E o mais interessante é que a Bíblia Sagrada é o único livro cujo autor está sempre presente quando nós nos aplicamos à sua leitura e ao seu estudo. Diferente de outros livros, de outras obras e de outros autores, nós sempre teremos o abismo da distância física ou da distância real entre o autor e o leitor. Aqui não. Quando nós nos preocupamos, quando nós procuramos dedicar tempo para estudar, para ler a Bíblia Sagrada, o autor sempre está ali conosco, sempre está presente. E a sua presença, a partir aqui da leitura da Bíblia Sagrada, é o grande diferencial para que nós possamos obter um real entendimento da mensagem do texto bíblico. Então, você, quando for ler a sua Bíblia, procure lê-la conhecendo, travando um conhecimento primário com o autor da mesma, com o autor da Bíblia, que é o Divino Espírito Santo. Ele está sempre presente se assim você rogar a Ele, para que Ele possa abrir seu entendimento, para que Ele possa lhe ajudar a entender aquele ponto difícil. Ele vai lhe ajudar, Ele vai esclarecer tal ponto em sua mente, Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai abrir o seu coração para você conseguir receber ou captar a essência ali daquela palavra, daquele texto, daquela mensagem. Então, esse é o primeiro princípio de como devemos estudar a Bíblia. Estreitando o relacionamento leitor e autor. E é o único livro na face da Terra cujo autor vai estar sempre ali. Ponto, olha, isso aqui eu escrevi, eu inspirei, né, para que fosse dito isso e isso. Eu queria naquele momento falar isso e isso. E para hoje eu quero que vocês entendam dessa forma. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar aqui com você? Não adianta simplesmente querer ler a Bíblia, porque você tem um doutorado, porque você tem um mestrado, porque você é aluno de graduação.
Se você não procurar estar em íntima comunhão com o verdadeiro autor das Escrituras, você vai ficar quase como que carregando água ou tirando água do poço de balaio. Não sei se você sabe o que é um balaio, mas é um cesto de palha trançado. Ele é cheio de furinhos. Então você pode meter ele num poço, num cacimão, num açude, aonde quer que for, em qualquer reservatório de água, e quando você tirar, ele vai estar vazio rapidamente, porque a água se esvai pelas brechas, pelos buracos ali do balaio. Então, essa é a atitude daqueles que querem ler a Bíblia sozinhos, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios métodos, não porque eu estudei na tal escola, aprendi o método fulano de tal, porque segundo autor fulano de tal. Experimente conhecer o autor da Bíblia mais de perto e você vai conseguir ter uma melhor compreensão do que ele fala através da sua palavra. Então vamos agora para o segundo método, ou a segunda forma de você ler a Bíblia Sagrada. Como ler a Bíblia Sagrada? Ou estudar a Bíblia Sagrada? Comece, além de travando um conhecimento, estreitando um conhecimento com o autor, leia ou estude-a diariamente. Diariamente. Tem que ser um exercício diário. Tem que se tornar um hábito. Vai ficar muito mais fácil para você conseguir compreender melhor o texto bíblico. É interessante como algumas pessoas querem pregar a palavra de Deus, querem pregar a Bíblia Sagrada, mas não tem o hábito de lê-la. Só leem ela para preparar um sermão, para preparar uma mensagem. E está errado. Você está errado ou errada. Você não deve ler a Bíblia para preparar mensagens. Claro, não descontextualize o que eu quero dizer. Por favor, se você foi convidado a ministrar, a fazer uma preleção em determinada igreja, em determinado lugar, e você necessita preparar uma mensagem dentro de uma temática específica, se faz necessário, estudo se faz necessário, preparo, claro que você vai ler a Bíblia com a intenção de preparar algo para aquele evento, né, para aquela situação eventual. Não estou falando disso, eu estou falando de que algumas pessoas só leem a Bíblia para ministrar no culto à noite. Só pegam na Bíblia quando sabem que terão uma oportunidade. Não, você está errado. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Ela tem que ser um hábito diário seu. O seu prazer tem que ser ler, estudar a Bíblia Sagrada. Vai ficar muito mais fácil para você preparar uma mensagem quando você já conhece a Bíblia Sagrada. E é aí que muita gente derrapa. Porque muitas das vezes está ali na correria e acaba tirando um texto fora do contexto para apoiar algum pensamento louco que deu na pessoa ali no decorrer do dia. E não é assim que funciona, gente. O pregador, o obreiro, ele tem que ser alguém que lê a Bíblia todo dia porque ele ama, porque ele crê naquela palavra. Então, se você quer ser um estudante eficaz da Bíblia Sagrada, se você quer ler e estudar a Bíblia de forma eficiente, você tem que se habituar à leitura e ao estudo da Bíblia. Tem que ser algo diário. Diário, todos os dias. Não importa se é de manhã, ou se é à noite, ou se é ao meio-dia. Eu costumo usar o seguinte método, apesar de ele não funcionar perfeitamente todos os dias. Mas o método é ler uma porção diária do texto sagrado, pelo menos 3 vezes ao dia. Tal como as nossas refeições básicas, né, se concentram em 3. Merenda, almoço e jantar. Bom, é a leitura da Bíblia. Deve ser da mesma forma. Merenda, almoço e jantar. Então, se você puder fazer uma leitura de manhã, uma tarde e uma noite, tá ótimo. Uma porçãozinha de manhã, outra de tarde e outra noite, perfeito. Você vai conseguir ler muito da Bíblia em pouco tempo. Eu não consigo, eu trabalho demais, eu tenho muita tarefa, a minha casa é uma correria, tem um menino que tira a minha concentração. Então leia à noite. Então eu só consigo ler de manhã bem cedo antes de todo mundo acordar. Leia de manhã.
Ah, eu não consigo ler de manhã, não consigo ler meu dia, não consigo ler de noite. Ler de madrugada. Ah, já dizia um amigo meu, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, se você quer ler a Bíblia, de fato, estudar a Bíblia, para de ficar criando ou se detendo nas suas escusas, nas suas desculpas, e para com isso. Em nome de Jesus. O diabo acha bom, ele fica satisfeito quando você inventa essas coisas. Para com isso. Você não consegue ler de manhã porque não consegue acordar cedo o suficiente antes da agitação do dia. Você não consegue ler ao meio-dia porque depois do almoço dá aquele sono. Você não consegue se concentrar ali na hora do meio-dia. Você não consegue ler à noite. Vai ler de madrugada então. Mas leia a Bíblia. Estude-a todos os dias. Não deixe o dia findar sem você colocar diante dos seus olhos a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos então para o terceiro modo, para a terceira forma de como devemos estudar a Bíblia Sagrada. A terceira forma de estudarmos a Bíblia é tendo a melhor disposição, tanto num sentido mental como espiritual. A melhor atitude, a melhor disposição mental e espiritual possível. O que isso quer dizer? O que isso significa ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual? Eu vou usar aqui as palavras do pastor Antônio Gilberto, um grande mestre da palavra do Senhor, hoje em saudosa memória, lembrança, né? Mas ele diz o seguinte em relação à atitude mental e espiritual do ato de ler a Bíblia Sagrada. É preciso ler a Bíblia crendo, sem duvidar, em tudo que ela ensina, inclusive no campo sobrenatural. A dúvida ou descrença cega o leitor. Então tem gente que vai ler a Bíblia duvidando de tudo que está ali registrado. Aí de repente ele se depara com o texto de Josué que orou para que o sol e a lua parassem, e aí ele diz, não, isso não foi assim. Ah não, o sol e a lua não pararam. Ah não, isso não aconteceu, esse milagre aqui, não foi isso que aconteceu, foi isso aqui, porque a ciência diz, ei, para de querer estudar a Bíblia dessa forma. Esta não é a melhor atitude mental, muito menos espiritual. Você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, crendo que ela é a palavra de Deus e que tudo que tem nela é da parte de Deus. Como é que você quer alcançar uma compreensão do que a Bíblia fala se você duvida de tudo que ela diz? Se tudo que ela diz é motivo de questionamento, de dúvida, não, porque a ciência, porque a história, porque a arqueologia, a primeira e última palavra deve ser a da Bíblia Sagrada. Creia que ela é a palavra de Deus para a sua vida, o poder de Deus para transformar o seu ser, o seu caráter, para fazer de você verdadeiramente um homem de Deus, para fazer de você verdadeiramente uma mulher de Deus. Não adianta a gente estar querendo ler a Bíblia com uma atitude mental de descrença, de incredulidade. Não, leia a Bíblia crendo como um crente, de que ela é a palavra de Deus, de que ela é a solução que você precisa. Ou melhor dizendo, que ela tem a solução que você precisa. Amém, queridos? Porque ela é a revelação verbal de Deus, não é? Que Deus inspirou homens ao longo de séculos, né? Uma quantidade enorme de pessoas em diferentes contextos sociais, para, através destas pessoas, transmitir uma mensagem viva, real, para nós hoje, para mim e para você. Aqui, que mora no Ocidente, nós aqui da América, nós aqui do Brasil, eu e você, que está aí me assistindo. A palavra de Deus, ela foi pensada pelo Espírito de Deus para mim e para você também. Tenha isso em mente.
creia nisto também. Ok? Para que depois não desvirtuem as minhas palavras, ouve direitinho, pode até voltar à forma como eu disse. Ela foi pensada pelo Espírito de Deus para mim e para você também. Porque eu também não estou desconsiderando o primeiro público-alvo dos textos sagrados. De forma nenhuma. Não vou incorrer nesse erro. Ok? Mas isso é assunto, motivo para outro vídeo. Vamos então para o nosso quarto e último modo ou forma de como devemos ler e estudar a Bíblia Sagrada. Nós devemos começar lendo-a, né? Sempre lendo-a com oração, devagar e com meditação. Motivados, né, pela reflexão. Tá? Sempre com o propósito de meditar em cada ponto, em cada tópico abordado naquele texto, procurando meditar, entender o contexto e sempre com oração. Falando com Deus, perguntando a Deus, questionando a Deus. É quando a gente sua em oração que a gente consegue coletar as preciosidades da revelação escrita de Deus para nós. Amém, meus amados e queridos irmãos? Esses são os quatro modos, as quatro formas de estudarmos como devemos estudar a Bíblia Sagrada, ok? Lembrando que você não pode só fazer um modo, você tem que procurar fazer os 4 modos juntos, das 4 maneiras que nós falamos aqui no decorrer deste vídeo. Você fazendo, seguindo esses princípios, você será ricamente, plenamente abençoado pela palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Deste vídeo também. No vídeo anterior nós falamos por que devemos estudar a Bíblia e neste como devemos estudar a Bíblia. Espero que eu tenha alcançado o meu objetivo aqui com este trabalho, com este vídeo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus amados irmãos.